Beleza, gente? Hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo onde eu vou estar falando sobre as melhores engines para se desenvolver um game. Quando a gente é mais novo, quando a gente é criança, ou quando a gente começa a entrar nesse mundo gamer, a gente começa a jogar muitos videogames, muitos jogos, e a gente começa a querer se interessar em desenvolver um game. E hoje eu também já passei por isso, já passei pela vontade, pelo desejo de estar criando meu próprio jogo. Até consegui criar um joguinho uma vez no RPG Maker, mas era um joguinho muito simples, um sistema ruim, uma história mais ruim ainda. Aí ficou um jogo muito meia boca mesmo, um jogo meia boca. Foi o primeiro jogo e o único que eu consegui inclusive terminar. Eu sempre já tentei fazer muitos jogos no RPG Maker, mas sempre acontecia no meio do caminho ou perdi o projeto ou desistia do game. Então a gente tem muito desejo de estar criando nosso próprio jogo, só que aí a primeira coisa que a gente vai atrás quando a gente tem esse desejo é atrás de uma engine, que é um programa onde a gente desenvolve os jogos, né? Os nossos games. Aí existe várias engines aí no mercado, né? Os mais conhecidos são o RPG Maker, o Unity 3D e o Unreal, né? O meu inglês tá meio ruim, mas essas três engines são os mais conhecidos. Tem outros também bastante conhecidos, mas eu tenho experiência mesmo só com o RPG Maker e Unity 3D, sendo que o RPG Maker é a engine que eu mais sei usar, até porque ela é muito acessível, é muito simples de usar, ela tem uma interface muito fácil assim para o usuário comum que não sabe nada de programação, né? O RPG Maker tem um sistema legal para ser um modo legal de você construir os seus jogos, que é a famosa opção comandos de eventos, onde tem vários eventos já pré-programados, onde você pode combinar e criar seu game nessa forma. Tem também o RGSS, que é a linguagem de programação que o RPG Maker foi escrito, é uma linguagem de programação que infelizmente os programadores não gostam muito. Eles dizem que é uma linguagem de programação suja, que dá, assim, fica muita sobra, que se fala que fica muito erro, né, assim, na programação, que na hora da revisão eles têm que ir lá no código e tá corrigindo, né, que dá para corrigir, tirar os erros e ficar só com o código limpo, assim. Por isso que eles falam que o RGSS é uma linguagem de programação muito suja. E eu já tive vontade de aprender RGSS, já até tentei, já procurei material para estar aprendendo, mas é uma linguagem de programação um pouco complicada. Eu nunca estudei programação assim na prática, assim, fazendo curso. Eu sempre estudei por aí na internet, aprendendo com outro, aí principalmente no YouTube e algumas apostilas. Então eu sei um pouco de C. O que eu sei mais de programação é C, né, a linguagem C, só que para game ela não é mais uma linguagem muito boa para desenvolvimento de game, ela é mais para sistema operacional e tal. Eu sei também o basicaço mesmo, basicão. Eu consegui fazer alguns programinhos tipo calculadora, um sisteminha de livro muito simples que eu fiz uns 2 anos atrás, que eu, assim, tudo em C, sem interface, né, só com o código lá na tela, você rodava no CMD, no DOS, né. Então o que eu sei de programação são mais em C, um pouquinho de C Sharp, né? Eu peguei um pouquinho de algumas aulas, e muito pouco mesmo de JavaScript, que é uma linguagem de programação. Não, JavaScript é uma linguagem de programação, dizem que é muito boa, muito interessante. E o Unity 3D trabalha com JavaScript e C Sharp, e parece que trabalha com mais uma lá que eu não tô lembrando agora. No RPG Maker, e como falei pra vocês, eu tive mais experiência, cheguei a criar algum projeto, mas o RPG Maker, agora eu vou falar dos prós e dos contras de cada um dos programas. Os prós do RPG Maker realmente é essa acessibilidade, é um programa que a galera já tipo craqueou bastante, então você acha de graça aí na internet, e também tá em português. A galera conseguiu traduzir desde a época que o russo traduziu o programa do japonês pro inglês, aí depois os brasileiros conseguiram traduzir o programa, então tá tudo em português. É realmente um pró, né, uma coisa a favor do RPG Maker, é essa acessibilidade. É um programa fácil de usar, você não precisa saber nada de programação que você vai conseguir desenvolver o game ali, mas ele é uma ferramenta, né, agora um pouco falando dos contras deles, ele é uma engine muito limitada em termos para desenvolvimento de jogo hoje, a não ser que você faça o teu jogo inteiro, ou quase inteiro, em RGSS, sabe programar em RGSS, dá para construir games fantásticos. Tem uma galerinha que arrisca aí no RPG Maker para fazer jogos bons, jogos interessantes. Eu vou falar também de alguns jogos interessantes de RPG Maker, muito bom mesmo, mas infelizmente a maioria dos projetos de RPG Maker é o primeiro projeto do cara, né? Então ele vai ali, já cai na engine, já procurando fazer um jogo que, na minha
minha opinião, é errado. Acho que primeiro aprende a usar a engine fazendo alguns projetos menores, nos jogos mais simples, para depois estar desenvolvendo alguma coisa mais séria. Infelizmente o RPG Maker sofre muito disso. Um pró que eu esqueci de falar para vocês, uma coisa legal do RPG Maker, é que ele tem uma comunidade muito forte na internet. Tem o Mundo RPG Maker, que é a maior comunidade de RPG Maker, galera que já quis desenvolver RPG Maker, já jogou com RPG Maker, lembra do Mundo RPG Maker, que é a maior comunidade RPG Maker que tem na internet. Tem o Condado Braveheart, parece, tem algumas revistas de RPG Maker na internet, também bem legal. Tem uma agora que tinha saído, eles tinham largado mão de fazer, mas eles resolveram voltar com a revista, tá muito boa. Eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo, tanto da comunidade do Mundo RPG Maker, do Condado Braveheart, dessa revista aí que tá saindo agora. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês estarem acompanhando. Então o RPG Maker é uma engine legal para você que não sabe programar, quer muito desenvolver um jogo. Os jogos de RPG Maker são jogos mais voltados para RPG, né? Por isso que o RPG Maker é um editor de RPG, né? Então ele é meio limitado por causa disso. E também as novas tecnologias em games nos dias de hoje não dá para se aplicar com o RPG Maker. Então isso é uma parte ruim dele, mas é uma ferramenta boa se você não sabe programar, quer muito criar um jogo, principalmente que os jogos mais parecidos com os Final Fantasy de Nintendo. Então o RPG Maker é para você. Agora eu vou falar um pouco sobre o Unity 3D, que é fantástica essa engine. Essa engine é a melhor engine para quem está querendo desenvolver o game e não sabe muito de programação e também não tem dinheiro, né? Porque todo mundo que começa a desenvolver um game ou tem esse desejo de desenvolver um game não tem muita grana, então aí tem que ir mais para essas engines free. E o Unity 3D, ele é uma vantagem muito grande dele, que ele tem uma versão free que você pode aprender, você pode desenvolver alguns games mais simples e até alguns games fodas aí que você pode desenvolver nele sem pagar nada. O desenvolvedor dele dá uma licença free pra galera que quer só usar ele como meio acadêmico, assim, para aprender, para estudar, para desenvolver alguns projetos mesmo, para aprender a estar desenvolvendo um game. Ele é muito bom. Uma das coisas melhores nele é a facilidade de uso para o usuário comum. O usuário às vezes a pessoa não sabe, né? Para quem não sabe muito de programação ou até mesmo não sabe nada, mas é bom você entrar no Unity 3D já sabendo um pouco de JavaScript, de C Sharp, que é as principais linguagens de programação que ele aceita. Ele tem uma IDE, que é um programinha que a gente usa para estar escrevendo os códigos. Ele tem uma ferramenta dessa, uma IDE dessas embutida no programa, então é muito bom mesmo. Você pode montar a interface do teu jogo, os personagens, modelo 3D dos teus personagens, você pode montar o seu, pode importar dos modeladores de 3D, que eu não estou lembrando o nome de nenhum, mas você pode estar transferindo, né, importando para ele o modelo 3D do teu personagem, do teu jogo inteiro, que você mesmo fez, ou pode também, para aprender a usar ele tem vários pacotes de modelo 3D, todas as ferramentas que você vai precisar ali para desenvolver um game, sem você criar nada assim, e já tá tudo dentro do programa. Então isso é muito interessante, é muito bacana. E ali uma coisa que é muito legal, que pra você aplicar, por exemplo, os códigos, né, o sistema do game e tal, mecânica, você simplesmente pega você cria o sistema, né, que é o código, pega e arrasta pro objeto. Qualquer objeto que você arrastar ali, o código para ele, o objeto vai assumir as funções do que estava na programação. Por exemplo, um cubo, você pode pegar um cubo, fazer ele virar um personagem, simplesmente inserindo o código de movimentação do personagem, ali, o código básico da movimentação do personagem no cubo, e ele vai agir como um personagem. Tem jeito, por exemplo, de você criar um jogo de FPS, né, um jogo de tiro, um jogo também em terceira pessoa. Tem jeito de você fazer, por exemplo, a câmera acompanhar o personagem direto. Toda vez que você muda a câmera de lugar, o personagem muda junto, então a câmera e o personagem andam junto. Isso é muito legal, trabalha junto. Então isso é muito bacana mesmo no Unity 3D. E também as plataformas para que ele desenvolve é muito bacana. Desenvolve para computador, para Android, para PS3, PS4, então tem muita plataforma legal, porque você pode estar desenvolvendo teu game para ele. Se eu não me engano, você pode desenvolver um jogo sem pagar a licença, né, para o desenvolvedor da engine, até mais ou menos $300 mil. Você consegue criar um jogo, vender ele até $300 mil
dólar, parece, você não precisa pagar a licença, mas aí se você desenvolve um game que vende mais que isso, aí você já tem que comprar a licença. Mas é bacana, você que quer desenvolver um jogo profissional, comprar a licença dele, que custa 10 mil, né? Parece meio um valor muito alto, mas não é. Se você conseguir fazer um game que vende 3 mil dólares, né, ou 3 mil cópias, não tenho certeza, mas aí vale a pena comprar a licença e nunca mais você precisar pagar a parte do desenvolvedor, né? Mas é uma ferramenta legal, uma engine fantástica. Eu tô mexendo nela um pouquinho aqui até para fazer o vídeo também, para estar falando sobre Unity 3D, né? Também tem um Unreal, que a galera compara muito o Unity 3D com o Unreal. Tem várias vantagens, né? Do Unity 3D tem várias vantagens, o Unreal tem outras vantagens. Eu nunca usei o Unreal, até porque meu PC não roda, eu tenho certeza que ele não vai rodar mesmo sem engine. Já roda o Unity 3D meio que dá pra usar de boa, mas demora muito pra abrir, demora muito pra exportar o arquivo. Outra coisa que eu esqueci de mencionar no Unity 3D é que você monta o teu jogo, na hora ali você já pode, na hora que você tá com o teu jogo pronto, você já pode pegar e encriptar ele, que é preparar ele para estar instalando no computador, no Android, de acordo com a plataforma que você desenvolveu o teu game. Já vem com o instaladorzinho, se você instalar em qualquer computador, e teu jogo vai rodar normal. Então é muito bacana mesmo o Unity 3D. É claro que a galera que curte o RPG Maker, a comunidade RPG Maker é uma comunidade muito forte ainda, tá bacana o site, eles estão criando muitos jogos em RPG Maker, mas o RPG Maker cai naquela que eu falei, né? Muitos projetos iniciantes que a pessoa nem aprendeu direito a mexer no RPG Maker, quer criar um jogo tipo Final Fantasy, tipo esses jogos mais modernos. Mas o RPG Maker, que nem eu falei pra vocês, é mais uma engine de entrada. A pessoa quer desenvolver um game ali, um game mais parecido, mais simples inclusive, mas tem uma comunidade forte no mundo RPG Maker. O Unity 3D, uma coisa que eu sinto muita falta é a falta de uma comunidade forte para ele. Tem bastante fóruns, mas a maioria tá em inglês, então eu não falo inglês. Também é mais fórum mesmo, tem uma comunidade, galera que desenvolve jogo de graça, principalmente com os jogos de RPG Maker, lá no mundo RPG Maker, a maioria, todos são de graça. A pessoa desenvolve, gasta de 1 a 2 anos, 3 anos desenvolvendo um game e põe lá pra galera baixar de graça. Mas o Unity 3D ainda é fraco nessa parte de comunidade. Ele é legal para você aprender a desenvolver um jogo até profissionalmente, ele é bacana porque as empresas aí grandes usam também, principalmente as pequenas empresas, né, de desenvolvimento de game, e as médias usam, as grandonas acho que criam seus próprios engines e tal, mas ele é bacana, que dá para programar profissionalmente. Então, gente, esse vídeo foi um vídeo que eu resolvi estar fazendo sobre as engines, né, os melhores programas para desenvolver game, né? A gente que curte videogame, a gente curte games, a gente sempre tem aquele desejo, aquele sonho de estar criando o próprio jogo. Eu tenho muita vontade de desenvolver meu próprio game, mas aí eu resolvi estar fazendo esses vídeos com as melhores engines que tem no mercado, que é o RPG Maker, Unity 3D e Unreal. Infelizmente o Unreal não tem como eu falar muito dele, porque eu nunca usei, então aí não tem como eu falar muito, mas RPG Maker e Unity 3D eu tenho experiência, não muita, mas assim, de ter desenvolvido alguma coisa em ou em outra ferramenta eu já consegui, né? No Unity 3D ainda estou ali brincando, aprendendo, mexendo um pouco com o sistema e tal, mas tá bem bacana, tá bem legal. Então, gente, esse foi o vídeo onde eu mostrei pra vocês as melhores engines para desenvolver um game nos dias de hoje, né, atualmente. Valeu, falou e tchau. Valeu, gente, até o próximo vídeo.